Buenas gauchada, meu nome é Cristiano da Silva Barbosa. Eu sou instrutor de dança, trabalho com dança desde os, como instrutor, acredito que em torno de uns 30 anos, mais ou menos. Sou autor de 13 livros: Bailar, Tropeirismo, Biriba, História, Canto e Dança, 2017. Bailar Gaúcho entre a Técnica e o Sentir, 2016, desculpa, Tropeirismo. Bailar Gaúcho entre a Técnica e o Sentir, 2017. E Valsas e Valseados de Antigamente, juntamente com o Tony, do ano passado, também 2017. Então, o Tony, conversando comigo, solicitou que eu fizesse outro vídeo. Eu até brinquei com ele, digo, que falta de opção, né, que tu tem. Brincadeiras à parte, eu sou muito grato por o Tony sempre lembrar do meu nome e poder ajudar de alguma forma a questão do movimento, por essas iniciativas que eu acredito que só faz com que o movimento cresça. Então o Tony pediu especificamente para mim comentar sobre o meu livro, Bailar Gaúcho, que hoje, não sei se é infelizmente ou felizmente, mas eu não tenho, nós não possuímos eu não tenho mais a venda do livro físico. Ele acabou em questão de 4 meses, foi comercializado ou doado todos os exemplares. Eu não tenho mais nenhum exemplar físico para comercialização. Eu tenho ele na plataforma Hotmart, em e-book, quem tem interesse ainda. Por enquanto não tenho ideia, muitos amigos têm feito a solicitação, me perguntado quando que eu vou reeditar. Eu não tenho a ideia por enquanto de reeditar esse livro. Até porque eu tenho outros projetos. Está saindo agora um quarto livro que é sobre lendas, de pai para filho. Então é um livro especificamente para os pais realizar a leitura e contar as lendas para os filhos. Eu fiz assim, nós tentamos pegar as 10 principais lendas, vai ter uma parte para colorir tudo isso. Isso é um livro que vai ser doado por uma fazenda terapêutica que tem aqui em Antônio Prado, que trata de dependentes químicos. Então é um livro que nós vamos atrás do patrocínio. Vai ser um livro, a venda, o valor da venda desse livro vai ser revertido a toda essa instituição. Então por esse motivo, por enquanto, eu não tenho ideia de reeditar o livro. Então o Bailar Gaúcho é um livro que surgiu assim por conversas com alguns amigos meus, assim, algumas pessoas que eu convivo e que eu confio muito no que eles falam. Então eu peguei, ele foi um livro que surgiu a ideia, eu peguei a minha vivência do lado Fegadã, hoje pode-se dizer assim, e com a experiência que eu estava tendo e tenho com o lado Enarte, tentei fazer uma mescla. Eu ainda acredito na ideia que há de aproximar as coisas, dá de pegar o que é bom de um lado e levar para outro e assim vice-versa, e para enriquecer nossas danças folclóricas. Não estou aqui dizendo que um lado é certo ou o lado é errado, eu acredito que os dois lados têm o seu lado certo. Então foi um livro especificamente sobre interpretação artística. Ele se divide em algumas partes que eu peguei primeiro a formação do gaúcho, que eu acho que é muito importante, eu acredito, para te poder interpretar ou dançar uma dança folclórica ou reconstruir um traje ou qualquer coisa, você tem que saber da história. Então eu acredito que aí é um grande erro de alguns grupos ou de alguns instrutores. Eles não apenas passam as danças, explicam assim, mas não entram a fundo na história da dança, ou por que faz o movimento, enfim, esse tipo de coisa. Então acho que aí é um grande erro dos instrutores. Além disso, dessa formação eu classifico as danças como 5 ciclos ou gerações. A princípio não. O primeiro é o ciclo do tropeirismo, que eu especifico. Depois o ciclo do fandango, o ciclo ou geração do fandango, o ciclo geração do minueto, das contradanças dos pares enlaçados. Além disso, eu falo das danças especiais, das danças ensaiadas e das danças religiosas, que é algo que
no regulamento do Enart e do MTG, no caso do Enart, o MTG não fala dessas danças religiosas, e o Paixão cita nas suas obras e nos livros algumas danças religiosas. É um livro em cima de uma pesquisa em cima de obras literárias, desde o Cezinho Brajaques, Augusto Saint-Hilaire, todos esses viajantes que andaram no Rio Grande do Sul, até as obras do Paixão, que eu acho que é uma referência maior que eu tenho para falar dessa questão de interpretação. Então é um livro bem interessante, bem legal, assim. E além do livro, o Tony pediu para mim falar de naturalidade sobre a dança. Então a naturalidade, o que eu penso sobre naturalidade? No momento que tu induz um movimento, por exemplo, que tu está induzindo um movimento, ele deixa de ser natural. É a minha forma de ver. Vamos dar um exemplo clássico, assim, que é uma coisa que na época que eu avaliava na equipe técnica eu observava bastante. Por exemplo, vamos pegar o shot de duas damas. Daí alguns avaliadores de interpretação cobram a condução no shot fundamental. Daí o instrutor vai lá e pega os grupos e faz assim, explica para os peões. No momento que vai para frente, espicha o braço para frente, no momento que vem para trás, volta o braço. Tu está induzindo o movimento, então tu deixa de ser natural. Então eu acho que é esse o grande problema, assim, ó. As pessoas, os avaliadores ou instrutores trabalham imaginando uma forma assim como se a prenda não soubesse o movimento que tinha que realizar. Então daí tem que haver a condução, e no momento, nesse exemplo específico, no momento que tu faz esse movimento, tu está deixando de fazer o movimento natural, tu está induzindo o movimento. Então eu acho que esse é um grande problema. Quando eu estava na equipe técnica do MTG, nós debatia muito, e eu gostava muito e gosto muito desses debates, quando as pessoas não chegam armadas, no caso, que era o que acontecia, assim, as pessoas chegavam desarmadas, nós tínhamos um objetivo final e nós tínhamos que alinhar as diferentes ideias. Então era muito interessante os debates nas reuniões técnicas em função disso, porque cada um trazia o seu conhecimento e nós colocava na mesa e chegava num ponto comum. Algumas coisas eu discordava, e discordo até hoje, mas no momento que eu fazia parte da equipe e eu estava desarmado para aquele momento, então eu acabava aceitando. E essa questão da naturalidade nós conversávamos muito. Vou dar um exemplo também, que era algo que era muito debatido e eu era contra, e só que eu era voto vencido e eu não cobrava como errado. Vamos dar um exemplo, por exemplo, movimento de saia das prendas no passo de marcha. O natural seria o quê? Para mim, o braço ser ao contrário da perna. Isso é um movimento natural. O braço vai ser ao contrário da perna, ninguém caminha com o braço igual à perna. Então o natural para mim seria o braço ao contrário da perna. E nas discussões, por exemplo, nós entrávamos na questão assim, ó, tá, mas e se em determinado momento nós fazemos a saia, entre aspas, no contratempo, como nós usávamos o termo, que era, por exemplo, 2 passos de marcha, saia para frente, 2 passos de marcha, saia para trás. E daí, se tiver bem feito e parecer natural, vai ser aceito? Nós discutimos muito. E o que acontece? Ou parecer natural, ou se estiver dentro do ciclo, que era algo que nós cobrávamos. Por exemplo, vamos pegar a quero humana, que é algo fácil de fazer, que tem muitos grupos que fazem e fazem muito bem feito. Então, o que eu, no meu ponto de vista, e daí eu era muitas vezes voto vencido, não era natural, não é um movimento natural. Ninguém caminha dessa forma. O movimento natural é tu levar o braço ao contrário da perna. Só que o que? Os grupos trabalhavam e ensaiavam e ficava bonito e estava dentro do ciclo a movimentação. Que é uma outra preocupação que eu tenho muito, que eu vejo assim nas apresentações. Os grupos se preocupam em cantar, sorrir, fazer aquela coisa, só que não se preocupam em caracterizar o movimento dentro do ciclo. Eu acho que a interpretação, primeira coisa da interpretação é a interpretação do movimento. Tu interpretar o movimento dentro do ciclo coreográfico. E depois disso vem o resto. Então, assim, nós discutíamos muito e entrávamos muito nessa questão, porque assim, ó, o pessoal, eles diziam, e não dava de discordar com eles, o movimento tá característico como ciclo coreográfico? Perfeito, tranquilo. Não está natural porque as gurias estão dando 2 passos para frente, movimento para trás, 2 passos, movimenta a saia, outros 2 passos, movimenta a saia, ou no contratempo, como nós falávamos, não está natural. Só que estava bem feito. Então daí não era descontado. No meu ponto de vista, tu estava induzindo o movimento, não era um movimento natural. Então,
minha conclusão de tudo isso, e é o que o Tony pediu, para mim, no meu ponto de vista, a questão da naturalidade é a questão quando tu não induz o movimento. Vamos dar um exemplo bem claro. Nós temos 3 tempos para soltar a mão da prenda e enlaçar o par. Perfeito, nós vamos fazer, vamos ensaiar, vamos harmonizar esse movimento, esse tempo. Só que não é um movimento natural, isso é um movimento induzido. Vamos dar um exemplo Chico Sapateado. Eu saio da minha mão da frente da prenda, baixo a mão e enlaço. Eu tenho 3 tempos para enlaçar. Não é um movimento natural, porque é um movimento induzido. Tu está induzindo o movimento em 3 tempos para harmonizar, para tu não perder em harmonia. Então são esse tipo de exemplo que eu acredito, no meu ponto de vista, não é natural. Só que nós acabamos fazendo muitas vezes em função da harmonia. O natural seria o quê? Parar, enlaçar e sair dançando. Só que daí, como tu tem um tempo longo musical entre uma figura e a outra, então tu vai preencher esse tempo com o movimento, por exemplo, de baixar a mão e enlaçar. Fica bonito. Só que não é uma coisa natural, tu está induzindo esse movimento. Então, é isso que eu vejo. Vamos dar outro exemplo. Por exemplo, tatu com volta no meio. A condução na voltinha do meio. Pessoal, nossas prendas não tem um problema que elas não sabem. Não tem o porquê de tu fazer aquele movimento do braço. Tu está induzindo o movimento, não é uma coisa natural. Há outras formas de fazer a questão da condução, na questão do olhar. O problema é o seguinte, que muitos avaliadores hoje, por exemplo, eles levam a experiência deles na avaliação como alunos. A experiência que eles tiveram como alunos. Então, se tu fizer alguma coisa diferente, por exemplo, daquilo que eles aprenderam, para eles vai estar errado. Tu vai culpar eles? Tu não pode culpar eles. Certo? Tu não pode culpar eles porque eles estão fazendo apenas o que eles aprenderam. Eles não tiveram uma preparação maior para estar avaliando. Então, o que acontece? Se tu não faz esse movimento induzido, que para mim, o exemplo do tatu com o pau no meio, é um movimento induzido na condução, o que vai acontecer? Se tu trabalha com teus grupos que é, pessoal, vamos fazer um movimento corporal, um movimento no olhar para conduzir algo mais natural, eles vão entender como tu não está conduzindo e vão te descontar. Então, esse é o grande problema. O problema é quando nós induzimos ao movimento. No momento que nós induzimos a esse movimento, nós deixamos de fazer um movimento natural. Não sei se pude ajudar, mas eu acredito que é assim. Então, já falei várias vezes, mas só para encerrar o assunto e para exemplificar não, para botar encerrar o assunto. O que acontece? No meu ponto de vista, para mim, o movimento deixa de ser natural quando tu induz ao movimento. Então, queria agradecer ao Tony de novo pela oportunidade de estar falando no canal Falei Professor e dizer para ele que sempre estamos à disposição. Ele sabe o meu endereço, sabe que o meu rancho sempre está de portas abertas, sempre tem um mate cara alegre para receber ele e a família dele, enfim, e tantos outros amigos que eu tenho pelo Rio Grande do Sul, e dizer que sempre que eu puder ajudar, nós estamos aí. Então, muito obrigado, sucesso, e que esse vídeo possa ser útil para quem interessar e para as pessoas que vivem nessa questão da dança e têm curiosidade cada vez mais de aprender como eu sempre estou aprendendo todos os dias. Um abraço então para todo mundo e até a próxima.